Nesse momento nós já invocamos a presença de Deus, já confessamos, já nos rendemos a Ele. E agora que a paz de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, e a graça de Jesus Cristo encontre cada um de nós e nos abrace, e nos acolha, nos ensine através da palavra. Amém? Eu quero convidar os irmãos para um pequeno estudo hoje. Mas antes de a gente abrir a Bíblia, eu queria dizer para vocês, irmãos, que o diretor da igreja, a liderança da igreja, o líder, o ancião, ele tem o dever de conduzir os irmãos para Deus. E conduzir os irmãos para Deus é conduzir os irmãos na palavra. E a palavra de Deus, ela é recheada de boas mensagens, de boas promessas, de consolo, de milagre, de bênçãos e também de repreensão. O líder que não prega mensagem de repreensão, ele é conivente com os erros da congregação. Então, sobre os ombros de um líder pesa a responsabilidade de advertir, não é corrigir, não é julgar, não é condenar ninguém, porque o juiz é Deus. Mas o líder da igreja, ele tem o dever de alertar e de orientar a igreja com a mensagem de Deus. Então, irmãos, a mensagem de hoje não é uma mensagem evangélica. As mensagens evangélicas nós pregamos aos domingos, viu, Lindete? A mensagem do domingo é uma mensagem evangélica, a mensagem aberta a todo o público. Mas todo aquele que se aproxima de Deus, Deus aceita, Deus recebe, e é chamado de filho. E Ele não joga fora ninguém que vem nele. Amém? Pois então já estamos na presença dele e vamos ver a mensagem de hoje. Abra a Bíblia em Abacuque. Gente, vocês já aprenderam o livro de Abacuque, onde é que fica, porque sábado a pregação aqui foi no livro de Abacuque. E hoje novamente Abacuque, certo? Nós vamos ver no livro de Abacuque, capítulo 1. Esta é a mensagem de hoje. Irmãos, Abacuque, antes de a gente ler o texto, Abacuque foi um profeta chamado para uma mensagem exclusiva para o povo de Deus. Ele não foi chamado para falar do Messias, ele não foi chamado para falar sobre a volta de Jesus. Ele foi uma pessoa que Deus chamou, deu um dom, chamou como profeta para transmitir ao povo de Deus uma mensagem exclusiva, uma única mensagem. Então o versículo 1 diz assim, Abacuque 1, verso 1. Todo mundo já encontrou? Quem encontrou diz amém. Amém. Querido Deus, nós vamos ler Abacuque. E nós agradecemos pelo Espírito Santo, porque Ele vai nos ensinar nessa manhã essa mensagem de Abacuque, que tantas vezes é pregada fora do contexto. Hoje nós vamos pregar, vamos estudar a mensagem de Abacuque dentro do contexto, por ação do Deus Santo Espírito e em nome de Jesus. Amém. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Ponto. Irmãos, todos os profetas, com exceção de Abacuque, começam os seus livros assim: veio a palavra do Senhor a fulano e tal,
E a princípio ele não está interessado que eu saiba o que foi que ele viu. Ele não está interessado que você saiba o que foi que ele viu na visão. Deus chamou ele, mostrou a ele uma visão. Prestem atenção. Isso aqui vai parar em nós. Deus chamou ele, Deus mostrou a ele uma visão e disse: escreva, igual a Calinete pregou sábado passado. Escreva o que você viu em letras grandes, em tábuas grandes, em outdoor, e coloque em todo canto para que todo mundo veja, passe correndo e leia. Essa foi a mensagem de sábado que a Calinete pregou. E aí Abacuque entra escrevendo sentença revelada ao profeta Abacuque. Que sentença? Aí o leitor fica: não gosto de ler Abacuque não. Porque Abacuque começa o verso número 2. Leia comigo o verso número 2. Abacuque diz assim: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Ou seja, Abacuque começa seu livro enfrentando Deus. Verso 3: porque o Senhor me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, litígios se suscitam. Por causa disso, por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, e o Senhor vem e mostra essa sentença. Até quando que o Senhor vai ficar aí calado, eu aqui gritando, clamando, a violência e a maldade na minha frente, tudo que é de ruim já está acontecendo, e por que o Senhor me mostra isso, Senhor? Abacuque, capítulo 1. Abacuque enfrenta Deus, desafia Deus, faz um protesto. Eu não sou ninguém, por que o Senhor me mostra isso? Por que o Senhor não resolve? Por que o Senhor não age? Abacuque está dizendo assim: o ímpio está destruindo o justo e o Senhor calado, não faz nada, não diz nada, e quando me chama é para me mostrar uma sentença, uma desgraça dessa. Não, Senhor, peraí, tenha calma. Eu sou um pecador, sou um homem. O Deus aqui é o Senhor, eu não sou Deus. Por que está me mostrando isso? Veja que Abacuque não era diferente de nós. Uma coisa, irmãos, nós temos que aprender com Abacuque. Você quer desabafar? Você está indignado? Está zangado? Está com raiva? Está ofendido? Brigue com a pessoa certa. Brigue com Deus. Quer puxar uma arenga? Puxe uma arenga com Ele. Desabafe suas mágoas com Ele. Você pensa que Ele vai ficar ofendido? Deus não se ofende com as nossas palavras quando elas saem do nosso coração. Sabe o que é que ofende a Deus? Quando você deixa de adorá-lo e começa a adorar uma pessoa, um ídolo, um personagem, um jogador de futebol, uma estátua, um trabalho, o dinheiro. Quando você deixa de adorar a Deus para adorar qualquer coisa, para servir a qualquer coisa, no lugar de Deus, você ofende a Deus. Mas quando você desabafa com Deus, Abacuque desabafou com Deus. Soltou, como a gente costuma dizer, soltou os cachorros em cima de Deus. Olha, Senhor, o Senhor não pode me mostrar isso aí não, porque quem pode resolver isso aí é o Senhor, eu não. Por que o Senhor está me mostrando isso? Então, irmãos, Abacuque disse palavras que servem para nós. Eu clamo e o Senhor não ouve, não atende. Nós estamos clamando, irmãos, para desabafar. Como Abacuque desabafou, é preciso a gente fazer o que Abacuque fazia. Abacuque disse: eu clamo e o Senhor não atende. O Senhor não pune o ímpio.
leitor não sabe o que ele viu. Até aqui ninguém sabe o que ele viu. Mas ele viu. Ele viu algo que era do nosso interesse. Irmãos, o livro de Abacuque não fala de Jesus em momento algum. Não fala nem do Messias nem da segunda vinda de Cristo. Às vezes, alguns pregadores pegam Abacuque 2 e 4 e aplicam como aquele que há de virá e não tardará. E a gente, às vezes, pregadores iniciantes, pegam o texto de Abacuque 2 e 4 e aplica como se fosse Jesus que está vindo, mas não é. Abacuque não falou de Jesus em nenhum momento, não falou da vinda nem do Messias nem da segunda vinda de Cristo. Abacuque foi chamado para dar uma mensagem única. O livro de Abacuque é dividido em sentença, queixa, resposta de Deus. Aí Abacuque, depois da resposta de Deus, que nós vamos ver já, aí Abacuque pronuncia, ele mesmo pronuncia uma sentença de maldição contra o que é errado. Qualquer um que esteja errado é amaldiçoado por Abacuque, depois que Deus responde ele. E no fim dessa conversa toda, no fim dessa demanda, Abacuque ora. Então ele vê a sentença, ele protesta, ele clama, Deus responde, ele amaldiçoa o ímpio e depois ele ora. Então é assim que o livro de Abacuque vai do começo até o fim. Então nós aprendemos com Abacuque que as nossas queixas a gente deve levar para Deus. Sabe o que foi que Deus mostrou a Abacuque? Deus mostrou a Abacuque, irmãos, que está no verso, a partir do verso 5. Depois que Abacuque desabafou, esbravejou, aí Deus, calado, ouvindo, aí Abacuque resolveu colocar aquilo que foi que Deus mostrou a ele. Vamos ler verso 5? Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias. Deus dizendo a Abacuque. Abacuque, você está achando ruim as coisas que estão acontecendo até agora? Você está ali reclamando? Está vendo muita injustiça? Está vendo violência? Está vendo maldade entre vocês? Deus diz a Abacuque, se prepare, porque eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos contarem. Se alguém contar o que eu vou fazer, ninguém acredita no que eu vou fazer. Abacuque ficou curioso, mas pode ficar mais menos acreditar? Irmãos, Abacuque, ele foi chamado para essa missão há mais ou menos 600 anos antes de Cristo. O povo estava rebelde, o povo estava em idolatria, né? O povo não adorava mais a Deus, e os poucos que adoravam a Deus adoravam também aos ídolos. E aí Deus chamou Abacuque, mostrou a Abacuque um negócio. Abacuque ficou louco. Aí Deus disse, calma Abacuque, você não viu nada ainda. O pior é o que eu vou fazer. Então a mensagem de Abacuque é uma mensagem de advertência. Olha o verso 6. Agora que ele entende que foi a visão que ele teve. Qual foi a visão que Deus mostrou a ele no início? Olha, verso 6. Pois eis que eu suscito os caldeus. Quem são os caldeus? Babilônia. Nabucodonosor e o seu exército. Eu suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradores que não, de moradas que não são suas. Olha como é essa nação que eu vou trazer. É uma nação amarga, impetuosa, ou seja, age por impulso, não tem freio. Eles são pavorosos,
a diretriz do Senhor. O povo de Deus estava preferindo outros atalhos, outros caminhos. Abacuque já estava indignado com as injustiças que ocorriam dentro do povo de Deus. Abacuque diz: o ímpio, o violento, o injusto está sufocando o justo, aquele que quer viver direito. E o Senhor me mostra isso. O Senhor vai trazer uma coisa pior do que isso. Aí Deus diz: vai acontecer nos seus dias. Você vai ver, porque se alguém contasse, você não ia acreditar. Porque eu vou trazer os caldeus. Os caldeus é Babilônia, é Nabucodonosor e o seu exército. Irmãos, a maioria aqui conhece a história. Nabucodonosor trouxe o seu exército, nação impetuosa, perversa, que eles próprios faziam suas leis, do jeito que eles queriam. E todas as cidades, Nabucodonosor chegava e devastava, como o próprio Deus diz a Abacuque. Ele chega e ele toma posse de moradas que não são dele. E contra Jerusalém, Nabucodonosor veio 3 vezes. Veio a primeira vez, levou os nobres, os de nobre nascimento, os sábios, os estudiosos, os mais bonitos dentro do povo de Deus. Nessa levada, foi Daniel e seus amigos para Babilônia, como escravo. Por causa de quê, irmãos? Por que os bons foram levados como escravos? Por causa da rebeldia do povo. Então, irmãos, nós, os líderes, temos que cuidar para que o nosso povo não seja rebelde. Não viva em desobediência. Porque aí vai todo mundo para o castigo. Não é só os ímpios que vão para o castigo. O bom também vai. Deus mostrou a Abacuque o que Deus ia fazer com ele, com o povo dele, com o povo de Deus. Você pode pensar assim: bem, mas nós somos o povo de Deus. Jesus pagou um alto preço por nós. Nós somos a menina do olho de Deus, a Bíblia diz. Nós somos a nação predileta, eleita, nação santa, escolhe povo de particular propriedade do Deus Todo-Poderoso. Diga amém, irmãos. Nós somos tudo isso, irmãos. Somos. E você não se segure nisso. De pensar que porque nós somos o povo escolhido de Deus, não vamos sofrer nada, porque Deus vai nos livrar de tudo. Deus vai nos livrar de tudo, irmãos. Não, Josué. Deus não vai nos livrar de tudo. Ele vai passar conosco na provação. Amém. Ele abandonou Daniel e os 3 amigos da Babilônia? Não. Ele abandonou José, irmão José. José era um rapaz tão bom. Ele era obediente ao pai, temente a Deus. Os irmãos tinham inveja dele. Ele era injustiçado. O pai confiava nele. Deus dava sonhos proféticos a José quando ele era adolescente, menino. Deus disse: José, você é meu. Você tem uma missão a cumprir para mim. Todo mundo aqui sabe o que foi que Deus permitiu José viver. José passava. José era de Deus, irmãos. A Bíblia diz que Deus estava com José. Deus era com José. Como assim? Deus era com José quando os irmãos venderam ele, jogaram no poço e venderam como escravo? Deus estava com José? Deus estava com José quando ele foi preso, acusado por algo que ele não fez, foi preso injustamente, passou 7 dias preso, foi assim, irmãos? 7 anos. José passou 7 anos na cadeia por um crime que ele não fez, por causa da maldade da mulher. A Bíblia diz: Deus estava com José. Não se iluda, irmãos. Não se iluda, igreja missionária. Nós somos missionários. Estamos em atividade. A igreja está crescendo. A obra está sendo construída. As pessoas sabem que nós estamos aqui. Nós viemos para testemunhar. Deus nos ama. Deus nos guia. Não se iluda, igreja. Não se iluda.
todos nós seremos provados. Todos seremos provados. Por que Deus prova o seu povo? Porque Deus precisa que todos, em todos os lugares, saibam sobre Ele, conheçam Ele. Quem é que vai fazer o mundo conhecer Deus? Os fiéis. Os fiéis vão levar Deus ao mundo, para que todos conheçam. José saiu da cadeia para ser o homem mais poderoso do mundo. O mundo inteiro, nos dias de José, conheceu Deus por causa de José. Diga amém. Amém. Deus não se importa com quantidade, a igreja pode estar lotada, irmãos. Deus precisa que 1 ou 2 ou 3 seja fiel. O fiel vai levar Deus ao mundo, a quem não conhece. Não se engane, irmãos. Não apoge do fato de nós sermos o povo de Deus, porque nós somos o povo de Deus. É por isso que Ele vai nos provar. Irmão, João Batista era ou não era o servo de Deus? Sim. A ponto de Jesus dizer que entre os nascidos de mulher não houve ninguém como João. O próprio Jesus disse: do nascido de mulher não tem ninguém como João. João, irmãos, foi preso por causa da palavra de Deus. João foi preso numa masmorra imunda, podre, a cadeia, e ele foi cortar a cabeça e levaram uma bandeja para a festa de aniversário de Herodes. E sabe onde é que Jesus estava, irmãos? Sabe onde é que Jesus estava quando isso aconteceu? Naquela noite, bem pertinho, do outro lado da cidade, pregando, operando sinais maravilhosos, dando vista aos cegos, ressuscitando os mortos, fazendo aleijado andar. Essa é a mensagem mais dura que eu já preguei na minha vida, irmãos. Jesus ama você. Diga amém. Amém. Jesus ama. Jesus amava João tanto que ele disse: ninguém que nasceu de mulher é igual a João. Os discípulos, mas Senhor, por que o Senhor deixou Herodes fazer aquilo com ele? Irmãos, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, eu vou só abrir um parênteses aqui, eu volto já para Abacuque. A teologia da prosperidade é uma teologia do diabo. Sabe qual que é a teologia do diabo? É que todo mundo que é obediente prospera. Isso não é bíblico. Isso não é verdade. Quem é obediente é abençoado. Amém. Abençoado, sim. Próspero, nem sempre. Porque João preparou o povo para o Messias estava ali. João batizou o Messias. O Messias estava ali do outro lado da cidade. A Bíblia diz, o texto bíblico diz que os discípulos de João, aqueles homens que andavam com João, que serviam João, pegaram o corpo de João, arrastaram ele lá do cárcere, enterraram e foram dizer a Jesus. Por que Jesus não livrou João e vai livrar você? Por quê? Por que Jesus não livrou João e vai me livrar da provação? Por quê? Não espere isso. Deus não vai nos livrar da provação. Ele vai passar conosco na provação. Amém. Quem aqui acredita que João Batista está salvo? Levanta sua mão e diga amém. Amém. Eu também creio. João Batista não tem na Bíblia nenhum erro registrado de João Batista. Assim como não tem de Daniel, assim como não tem de Jó. E Jó? Jó nem se fala. Eu vou deixar Jó para outro dia. Vou deixar Jó para outro dia, irmãos. Cada um desses personagens que eu anotei aqui dá um sermão de 40 minutos. Porque os amigos de Jó, os amigos de Jó chegaram e disseram a Jó: o justo não padece se você está padecendo. Tem alguma coisa que você está fazendo errado. Pois é. Os amigos de Jó, irmãos, eram teólogos do nível de Jó. O que se espera dos amigos é que quando a gente estiver sofrendo, o amigo venha para nos consolar, para nos ajudar a suportar. Aqueles amigos
Jó, eles foram enviados pelo inimigo de Deus, por Satanás, para acusar Jó, para colocar o próprio Jó. Nós estamos lendo Jó, do retrato de sua palavra, e Jó diz assim: por que vocês vêm chutar quem está caído? Aí o próprio Deus, no final do livro de Jó, o próprio Deus diz assim: olha, vocês pegam 7 bois, 7 carneiros, vão até o meu servo Jó, e vocês vão fazer os sacrifícios pelos pecados de vocês. E os amigos de Jó devem ter dito assim: mas quais são nossos pecados? Nós somos justos. Deus disse assim: ofereçam ao meu servo Jó. Jó está lá, caindo na cinza, caindo nos pedaços, na letra. Vocês vão lá, eles eram ricos, os mais ricos do mundo. Vocês pegam os bois, os carneiros, vocês vão até o meu servo Jó, peçam para Jó orar por vocês, porque vocês não falaram o que é certo a respeito de mim. Vocês não falaram o que é correto. Irmãos, o que os amigos de Jó disseram a Jó? Que Deus lhe aprovou. Disseram que quem é bom não sofre. Se está sofrendo, porque tem algo errado na vida, tem pecado escondido. Irmãos, essa teologia é tão diabólica, é tão poderosa, que ela chega a nós. Ela chega aqui na igreja do Eliseu. Quando o irmão aqui da igreja está passando por perrengues, em qualquer área, no relacionamento, na família, no financeiro, na saúde, sabe o que é que os outros pensam? Tem alguma coisa errada com o irmão. Seja sincero e confesse. Pensa ou não pensa? Vamos ser sinceros, irmãos? Vamos ser sinceros diante de Deus? Hoje eu tenho que lavar a roupa que diante de Deus, que nem Abacuque. Quando o irmão está em desgraça, a congregação, se não toda, mas a maioria de nós já pensa assim: só pode estar em pecado, porque não tem cabimento não. Se ele fosse honesto, se ele fosse justo, Deus não deixaria ele passar por isso não. Irmãos, cuidado com isso. Lembre-se de José. A Bíblia diz José, Deus estava com José. Mas por que Deus permitiu? Deus estava com Daniel e os seus amigos? Deus estava tanto com Daniel e seus amigos, que os 3 amigos foram lançados numa fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. E quando o rei olhou, tinha 4 pessoas do fogo andando dentro do fogo. O fogo eu comparo com o forno da cerâmica. Aquele forno aquecido a 1000 graus. Jogaram 3 homens lá. E os homens que jogaram os 3 amigos de Daniel morreram só com o vapor do fogo. Na hora que eu estou estudando isso lá em casa, eu falo do fogo da cerâmica. 3 amigos de Daniel foram lançados no fogo, da fornalha ardente, labaredas terríveis. E aí o rei olhou de longe e tinha 4. Deus podia ter livrado, como eles disseram. Se nosso Deus quiser livrar, Ele livra. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos adorar a imagem. E aí a gente sabe a história. Eles foram lançados. Jesus entrou no fogo. Jesus impediu os amigos de Daniel entrar no fogo? Não, eles entraram. Jesus entrou com eles. Diga amém, irmãos. Amém. Se você entrar numa provação, nunca pense que Deus se afastou de você. Deus entra com você. Amém. Por forte que seja a provação. Se for provação, se for tentação, Deus não entra. Jesus não entra em tentação. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1, eu estudando na salinha ali. Deus não é tentado, Ele não tenta ninguém, Ele não é tentado. Agora, se for provação, Ele passa com você na provação. Diga amém. Pois bem, nós somos o povo de Deus. José era o povo de Deus, Jó era o povo de Deus, Daniel era o povo de Deus, João Batista era o povo de Deus. Todos esses foram provados. E nós? O que tem para nós? Babilônia não existe mais. Não existe mais o Império Mundial. Quem é que vem contra nós? Porque o que vem contra nós, se
alguém disser, você não acredita. A sentença para Abacuque é a sentença para nós. Vamos ver o que é que vem para nós, mas? Vai lá em Apocalipse capítulo 13. E pelo desespero de alguns de nós, às vezes a gente prefere falar, vamos realizar, né? Vamos e morre. Bom, exatamente. Porque o sofrimento não dá para ter uma pregação, eu sempre prego aqui. O sofrimento, a angústia séria, desnorteia, você delira, você não sabe o que diz que você está angustiado. Então, irmãos, essa é a pregação para Davi. Nós vamos ver aqui, porque lá em Abacuque, segura aí em Apocalipse, porque eu esqueci de ler Abacuque, esse texto aqui que foi o Guilherme pregou aqui. Abacuque, por causa desse texto aqui, irmãos, muitos tiram esse texto do contexto, e eu quero ler Abacuque 2, segura Apocalipse 13 que nós vamos terminar lá. Abacuque 2 diz assim, que aqui é a resposta de Deus, olha. Verso 2 diz assim, o Senhor me respondeu. Abacuque 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo. Gente, tem pregadores que pegam esse texto e aplicam para a volta de Jesus. Parece que combina, mas não é esse o propósito. Essa mensagem que tinha que ser escrita com letras grandes, colocada no lugar que todo mundo visse, não era a volta de Jesus, não era a vinda do Messias. Era a nação impetuosa, nação terrível. Olha, verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, Deus dizendo a ele, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardará, espera, porque certamente virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Não é parecido com a nossa expectativa, irmãos? A nossa expectativa é de que Jesus venha. Pode até demorar, mas ele vem. É só parecido. Mas a mensagem aqui está falando da boca dos outros, não de Jesus. Por isso que no verso seguinte ele diz assim, o justo viverá pela fé. Lá no Novo Testamento, em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz as mesmas palavras, o justo viverá pela fé. Por que eu preciso de fé quando tudo está indo bem para mim? Eu estou com a minha família, está tudo dando certo, meus filhos estão trabalhando, estão ganhando dinheiro, eu estou com saúde, tenho minha casa própria, faço minha feira, pago minhas contas, está tudo, não tenho intrigado, louvo a Deus, está tudo beleza. Por que eu preciso de fé, irmão, quando está tudo bem? Ninguém precisa de fé quando está tudo bem. O justo viverá pela fé. Quando é que eu vou aprender a viver pela fé? Quando tudo estiver bem. Eu aprendo hoje. Tem esse detalhe na mensagem. Ninguém cava um buraco na hora que vem o furacão. Vocês sabiam que tem uma ilha aí lá? Tonga é uma ilha que todo ano tem furacão e destrói tudo na ilha. Todos os moradores de Tonga têm um subterrâneo. Eles constroem um quarto debaixo da casa, para quando o furacão se aproxima da ilha, que eles veem pelo alvoroço das águas, eles correm para dentro e puxam a tampa e lá eles ficam até passar o furacão. Irmãos, ninguém constrói esconderijo na hora do furacão. Vocês acham que dá tempo de fazer o esconderijo na hora do furacão? Não dá. Sabe como é que as nações se preparam para a guerra? No tempo de paz. É fazendo bomba, é fazendo arma, fabricando aviões mais potentes do mundo, tudo, criando castelo, torre de segurança, torre de vigia, tudo que eles podem fazer para vencer o inimigo, eles fazem
nós ainda estamos em tempo de paz. Diga amém. Tem alguma coisa que não está dando certo, mas nós estamos vivendo um tempo de paz. Agora, se preparem, irmãos, porque esse tempo de paz está indo embora. E o Nabucodonosor que veio destruir Jerusalém, Nabucodonosor levou os nobres, depois levou as famílias, depois veio a terceira vez, levou o resto do povo, deixou só um miserável lá para trabalhar na lavoura, para mandar os tributos para a Babilônia, que não era dono de nada. O povo de Deus deixou de ser dono de alguma coisa, passou a ser dono de nada. Sabe o que ele fez? Não achou suficiente. Ele derrubou os muros da cidade, destruiu todas as casas e o templo do Senhor e tocou fogo em Jerusalém. Ficou só os monturos, a labareda e por fim a fumaça e as pedras pretas queimadas do templo de Deus. Irmão, Deus se importa nessa casa. Essa é a casa de oração. Vírgula. Porque o que Deus se importa mesmo é com nós. Amém. Se nós não aprendermos a ser fiel, do jeito que Nabucodonosor destruiu a cidade de Deus, o templo de Deus, isso aqui vai ser só para morcego. Isso aqui não é nada. Deus não se importa com esses mármores, Deus não se importa com esses tijolos, Deus não se importa com nada que tem aqui construído. Deus não se importa com isso. Deus se importa que você seja fiel. Diga amém, irmãos. Porque Deus trouxe Nabucodonosor, destruiu sua cidade, massacrou o povo, mas no tempo de Daniel, o mundo inteiro foi evangelizado. Jesus só vai voltar quando o mundo inteiro for evangelizado. Sabe quando é que o mundo inteiro vai ser evangelizado? Quando o fiel for separado do injusto. E sabe quem vai separar? Apocalipse 13. Aqui o justo vai ver pela fé. Apocalipse 13, 7. Essa é a figura do Nabucodonosor para nós. A este poder, esse poder de Apocalipse 13, foi dado a ele que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? São aqueles que são separados para Deus. Esse poder que vai vir como se fosse Nabucodonosor para destruir Jerusalém, esse poder que vai vir, ele vai vir para lutar, para destruir os santos. Varrer da face da terra os santos. Olha, que pelejasse contra os santos e os vencesse, ponto. Esse poder que vem contra nós, ele vem para pelejar, para vencer. Ele não vem brincadeira não. Ele tem ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O poder que vem contra nós, irmão, não é contra o Brasil, não é contra a América do Sul, é contra todo o planeta. Verso 8. Todos vão adorar esse poder do Satanás. Viu, irmão Dedé? Todos na face da terra vão adorar esse poder de Satanás. Mas sabe quem são os que vão adorar? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. O seu nome tem que estar no livro da vida. Se o seu nome não estiver no livro da vida, você pode ser a melhor pessoa do mundo, justo, honesto, trabalhador. O seu nome tem que estar no livro da vida do Cordeiro. Porque essa é a aprovação final do povo de Deus. Eu vou pedir hoje fazer um apelo diferente, irmãos. Eu vou pedir a Ricardo que coloque o louvor, aquele louvor. Não faz mal cantar sentado. Eu vou pedir que só fique em pé
fiel por Deus na fidelidade. Porque quem não for fiel, irmãos, vai sair no meio dos santos. Eu não quero sair no meio dos santos. Então eu decido ser fiel. Você decide ser fiel? Levante sua mãozinha aí. Não, fique em pé agora não. Fique todo mundo sentado. Se todos desejam ser fiéis, a mãozinha levantada. Muito bem. Agora Ricardo vai colocar um louvor. Durante esse louvor, você sabe que o céu está filmando isso aqui. Tem uma filmadora lá no céu, ligada, girando assim, ó. Os 7 olhos de Deus, são 7 Espíritos de Deus. O Espírito de Deus completamente, 7 quer dizer completude. Os 7 Espíritos de Deus estão filmando, registrando. Davi vai colocar, Ricardo vai colocar o louvor. E quando a gente estiver louvando, o Espírito de Deus vai tocar no seu coração. Se ele tocar, você fica em pé. Porque pode ser hoje o último dia de oportunidade. Então, sobe o louvor aí. Temos que aprender a ser fiel. O
Eu quero ser fiel. Todos juntos. Bondoso Deus, ouve a voz do nosso coração nessa manhã, Senhor. Tira nossos pés do caminho da dúvida. Tira nossos pés do caminho do medo, da covardia. Coloca em nós o teu Espírito, Senhor. Não importa a quantidade, o Senhor não quer saber de números. O Senhor quer saber de sinceridade, de entrega. O Senhor quer saber quem é verdadeiro. O Senhor vai pegar um ou dois ou três verdadeiros e vai levantá-los como uma bandeira, como um estandarte, para que o